Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amados, nós, muito raramente, oramos o Pai Nosso. Parece que, para nós, o Pai Nosso é muito da igreja tradicional e lembra as repetições que Jesus pede para não fazê-las. Além do mais, o Pai Nosso parece também para nós muito impessoal, porque nós não colocamos os nossos pedidos dentro da oração. Sim, porque nós queremos pedir bênção, proteção, emprego, cura, livramento, felicidade, paz, tudo isso dentro da oração. E esses pedidos não são somente para nós, mas para os nossos filhos, esposas, pais, netos, irmãos, parentes e assim vai. Mas a oração do Pai Nosso é um modelo pelo qual nós podemos nos guiar. Nós, orando, nos guiamos sempre pelos elementos que existem na oração Pai Nosso. Nele, no Pai Nosso, tem tudo o que se deve ser dito e feito relacionado a Deus e a nós. Queridos, quando Paulo orou em 2 Coríntios 12, 7 e 8, pedindo a Deus para retirar um espinho na carne, o apóstolo, como era de costume e correto, se dirigiu a Deus com humildade e reverência. Mas nós não estamos aqui para falar do Pai Nosso, e sim do pedido de perdão que está dentro da oração Pai Nosso. O tema de hoje, o perdão, Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. E Jesus disse assim: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, nós vimos no versículo 7 a confirmação de Jesus de que não devemos repetir as palavras. Você pode repetir o pedido, que ainda não foi concedido, mas com certeza iremos fazer o mesmo pedido com palavras diferentes. Na oração do Pai Nosso tem não repetir, santificar o nome de Deus, aceitar a vontade de Deus, seja no céu, na terra, onde nós estivermos, agradecimento pelo pão, pelo alimento, pedido de perdão e promessa de perdoar. A oração é diferente de pessoa para pessoa em relação a Deus. É uma coisa pessoal entre você e Deus. E nós conversamos ou pedimos a Deus cura, ajuda e o perdão de acordo com as nossas falhas e os nossos pecados. No final do versículo 13 tem a palavra amém, sinalizando o final da oração. Mas Jesus alerta nos versículos 14 e 15 o que acontece com o perdão de Deus em nossa vida se não perdoarmos a quem nos ofende ou a quem nos ofendeu. O perdão de Deus tem condições e nós precisamos ler e aprender sobre isso. Muitas vezes essas condições têm passado despercebida e a gente ora sem obedecer a elas. Vamos olhar os versículos 12, 14 e 15. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. Em outra versão tem assim:
Perdoai as nossas ofensas, a quem nos perdoamos, a quem nos tem ofendido. Queridos, para que a nossa oração não se transforme em uma mentira, em um monte de palavras sem sentido, devemos perceber que o perdão que nós estamos pedindo a Deus está condicionado ao fato de que estamos também perdoando a quem nos machucou ou nos ofendeu. Quer ser perdoado por Deus? Jesus diz como isso deve acontecer. Jesus explica como nós ganhamos o perdão do Pai Celestial. E para nós perdoarmos é fácil? Sempre nos perguntamos até que ponto seremos capazes de perdoar. Em nossa vida, nós sempre seremos atingidos, magoados e decepcionados. Em nossa vida, sempre alguém nos fará um mal ou muitos males. Geralmente é uma pessoa muito amiga ou até mesmo alguém da família. Muitas vezes são nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos. A questão é como nós suportaremos esses acontecimentos em nossos corações sem sermos atingidos por sentimentos como o ódio, o rancor, a mágoa e a falta de perdão. Será que continuaremos orando sem que a nossa oração tenha sentido? Será que vamos continuar orando para não sermos escutados? Será que continuaremos a procurar a Deus para dizer coisas que não iremos cumprir? Pedir perdão a Deus é fácil. Quer dizer, para uma pessoa que aceita Deus como seu Pai espiritual, para uma pessoa que aceita a soberania de Deus em sua vida. Para essa pessoa que aceita Deus como Senhor, pedir perdão é fácil, mas não parece tão fácil pedir perdão ou perdoar o nosso irmão. E essa dificuldade, queridos, é porque além da mágoa, do rancor que guardamos no nosso coração, esses que pecam contra nós, parece que não aprendem ou gostam de nos machucar. A gente dá uma oportunidade e eles erram. A gente dá outra oportunidade e eles erram de novo. E aí fica difícil de perdoar. Mas será que nós não fazemos isso também com Deus? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão para que Deus me perdoe? Mateus 12, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Queridos, não multipliquem, não façam a conta. Se você está fazendo a conta, é melhor parar. Se nós estamos fazendo a conta, é porque não perdoamos ninguém. Quantas vezes Deus já perdoou os nossos pecados? Pedro achou que estava sendo generoso se perdoasse o seu próximo até 7 vezes. Mas sabe por quê? Porque Pedro só entendia o perdão a partir da perspectiva, da visão da lei de Moisés. Na aplicação dessa lei, muita gente errava porque queria ser perdoado, mas esquecia ou não queria perdoar. Quando Jesus disse 70 vezes 7, ele estava dizendo sempre. Sempre devemos perdoar, porque a gente não vai ficar contando quantos pecados uma pessoa cometeu contra nós. Porque quando perdoamos, fica zerado. Jesus explica como isso funciona, continuando a conversa com Pedro. Nos versículos 23 a 35, mostra o perdão de um e a falta do perdão de outro. Mateus 6, 23 a 35. Jesus explicando a Pedro disse assim: Por isso o reino de Deus é comparado a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, uma grande soma. E como não tinha como pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar sua dívida. Era assim que funcionava no tempo de Cristo. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava:
dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, aquele que havia sido perdoado, encontrou-se com um de seus companheiros de serviço que ele devia 100 denários, uma miséria. Agarrou-lhe pela garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu a seus pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago toda a sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devia tu também se compadecer do teu companheiro de serviço como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos seus carrascos até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, cada um de vós que não perdoar o seu irmão de todo o coração. Como os irmãos podem ver, este servo queria o perdão, mas não queria perdoar. Só via o lado dele. Este servo é bem parecido com muitas pessoas que nós conhecemos. Pessoas que explicam razões para serem perdoados e motivos para não perdoar os outros. Muitas vezes, queridos, pedimos perdão a Deus sem lembrarmos que não liberamos o perdão para outra pessoa. Lembramos rancorosamente o que a pessoa fez contra nós e até dizemos para Deus: olha, esse aí, infelizmente, não dá para perdoar. O que esse cara fez comigo é imperdoável. O que nós fazemos para Deus, muitas vezes, também é imperdoável. E Deus nos perdoa. Muitas vezes nem dizemos a Deus que não perdoamos e nos oramos e oramos e oramos. Será que estamos nos ajoelhando somente para fazer calo nos joelhos? Às vezes a mágoa no nosso coração é tão grande que dizemos para algumas pessoas: para mim você não existe mais, para mim você morreu, está morto e enterrado. Nós, os mais antigos, e algumas pessoas, conhecem essa frase, essa expressão: para mim você morreu. Com essa frase nós sinalizamos que não queremos essa pessoa perto de nós. Nós sinalizamos que não suportamos a sua presença. O rancor, a falta de perdão, pode tomar conta de nós. Você, para mim, está morto e enterrado. Quem não compreende o perdão de Deus, nunca aprenderá a perdoar ninguém, ou só perdoará alguns escolhidos, talvez pela necessidade do momento. Quem não compreende o perdão de Deus, irá perder a luta travada dentro de si contra o ódio, contra o rancor, e a oração perde sentido em nossa vida, porque a frase, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é verdade em nossa vida. Nós que agimos assim, estamos mentindo para Deus. Oramos e Deus não nos escuta. Oramos e Deus não nos atende. Se nós matamos as pessoas com a nossa falta de perdão, não temos a atenção de Deus. Se queremos ganhar a atenção de Deus, o segredo é desenterrar essas pessoas e ressuscitá-las. Nós temos esse poder. Nós podemos fazer isso. Como eu faço isso? Perdoando-as, liberando o perdão, retirando dentro de mim a mágoa, o ódio e o rancor. Eu sei que as pessoas nos enganam, nos machucam e nos empurram com seus vícios e com suas maldades para bem longe de Deus. Por isso que a chave para o verdadeiro perdão é deixar de olhar para o que os outros fizeram a nós e começar a olhar para o que Deus fez, faz e ainda irá fazer por nós. Você tem feito tanto mal a mim, mas Deus tem me abençoado tanto que eu vou orar por você. Você tem feito muito mal a mim, mas Deus tem me abençoado tanto e perdoado tanto que eu vou perdoar você. As pessoas que nos fazem mal querem que nós também façamos o mal e abandonemos a Deus. As pessoas que nos fazem mal querem dizer: eu sabia que mais cedo ou mais tarde você iria mostrar que não tem nada de Deus.
Não podemos deixar isso acontecer. Se isso acontecer, estamos sendo derrotados pelo inimigo. Sempre seremos decepcionados, queridos. Sempre seremos magoados e desiludidos. Sempre alguém nos fará mal, mesmo que só façamos o bem. Pense como é chato. Você sempre fazendo bem e o cara lhe pagando com o mal. Mas nós dizemos a todos que somos o quê? Filhos de Deus. E como vivem os filhos de Deus? Retendo a mágoa, o ódio ou liberando o perdão? Aliviando o coração ou envenenando a alma? Fica difícil acreditar que somos filhos de Deus, fazendo diferente do amor que Deus nos ensina. Fica difícil acreditar que somos filhos de Deus, odiando e não perdoando. Muita gente acha que perdoar é sinal de fraqueza e que com isso nós concordamos com a falha da outra pessoa. Acha que com essa atitude autorizamos a pessoa a errar de novo. Não. Nós perdoamos e tentamos ajudar a pessoa para que ela veja onde errou, para que ela perceba o quanto está destruindo o amor que temos por ela. O amor pode acabar? O nosso, infelizmente, pode. O amor pode sofrer transformações? O nosso pode. Amamos as pessoas, mas se percebemos que o contato com essa pessoa sempre nos machuca, sempre provoca desunião, nós perdoamos e nos protegemos. Não quero fazer a comparação de uma pessoa com a chuva ou com um porco-espinho, mas veja só, você adora tomar banho de chuva, mas a chuva lhe adoece de uma maneira tão grande que você, mesmo gostando da chuva, tem que se proteger, tem que usar um guarda-chuva ou uma capa. Você pode fazer um carinho, que eu acho difícil, no porco-espinho, mas ele lhe joga um monte de espinho, você tem que ter proteção. Existem pessoas, queridos, que têm algo quebrado dentro delas e elas não percebem. Elas se veem como normais. Doentes são os outros. Essa normalidade é ser egoísta, insensível, desrespeitosa, ingrata, orgulhosa e má. Provoca separações e intriga. Você tem que se proteger. Não podemos transformar nossa vida em função dessa pessoa insensível, egoísta, ingrata e sem amor, porque a nossa vida pode se transformar nisso também. Nós sentimos a falta dessa pessoa que amamos, mas não queremos ficar perto se somos sempre ofendidos, machucados, desrespeitados e desonrados. Vamos querer sempre o bem dela e perdoamos. Vamos querer sempre o bem dela e oramos a Deus para que ajude, para que a transforme. E repito, o fato de nós perdoarmos não significa que concordamos com o erro dessa pessoa. Deus é poderoso e também nos perdoa milhões de vezes e nem por isso está nos autorizando a errar de novo. Mágoas, ressentimento e falta de perdão, tudo isso é veneno para o nosso coração. No seu coração não deve ter nem ódio nem rancor, apenas tristeza, porque aquela pessoa que nós amamos não aprende, não quer nos amar também. A gente pede perdão a Deus na certeza de ser perdoado. Coloque essa certeza no seu coração, perdoando o seu irmão, porque a palavra diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É difícil perdoar quem nos tem ofendido, magoado ou enganado? Claro que é. Mas não perdoar também é pecado nosso. Por isso que perdoar é lindo quando é alcançado, quando é praticado. Quando perdoamos, sentimos mais a presença de Deus em nós e isso nos faz da gente pessoas diferentes. Pessoas que perdoam, pessoas melhores, pessoas que conversam realmente com Deus e não pessoas que apenas falam para Deus. E meus queridos, quando forem perdoar, inventem um truque. Nós sempre achamos um jeitinho para fazer o que nós queremos fazer. Nós sempre achamos um jeitinho para fazer o que agrada a nós. Nós sempre inventamos um truque para agradar quem nós queremos. Então invente um truque para perdoar. Porque é assim que Deus gosta da gente. É assim que Deus ama e também nos perdoa. Quando formos
perdoar o nosso irmão, não sejamos tão importantes a ponto de humilhá-lo. Não diga com a voz cavernosa e uma postura altiva, eu te perdoo. Não, diga assim, Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu irmão. E perdoe ele no seu coração. Nós precisamos receber a nossa porção de Deus e o nosso coração precisa estar pronto para isso. Dê um abraço, abra o sorriso de Deus, porque assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido e você pode completar a frase com toda a sua fé, com todo o seu coração cheio de Deus. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que Deus nos perdoe e nos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.